Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é fascinante, sobre como encontrar um significado profundo num momento super simples do dia a dia. É uma jornada que leva a gente da ansiedade para a clareza. E o mais incrível, tudo começa com uma única fruta. Pois é, essa é uma sensação que, nossa, acho que muita gente conhece bem, não é? Sabe aquela impressão de que a gente está sempre correndo atrás, tentando dar conta de tudo, mas sem de fato viver o momento? Pois é bem aí que a nossa reflexão de hoje começa. Então, o nosso ponto de partida aqui é um estado de ansiedade mesmo. Aquela sensação de sobrecarga, sabe que o texto original chama de um ritmo de vida absurdo e devorador? Vamos entender um pouco melhor o que isso quer dizer na prática. Nossa, essa citação captura com uma perfeição o caos mental que a gente vive hoje, né? E não é só uma questão de estar ocupado, de ter muita coisa para fazer. É sobre perder a conexão com as próprias ações. Viver meio que no piloto automático. E essa ansiedade, ela se manifesta de jeitos bem concretos. Os pensamentos ficam naquela espiral, sabe, naquele vórtice sem fim. As nossas ações acabam virando uma coisa meio robótica, mecânica. E quem nunca, né? Chega a dar aquela dúvida: será que eu fechei o portão? Coisas super básicas. É como se essa velocidade toda não ficasse só dentro da cabeça. Parece que ela contamina o mundo inteiro à nossa volta. Só que aí, no meio desse caos todo, alguma coisa acontece. Acontece um momento de quebra, uma ruptura nesse ciclo frenético. E é impressionante ver como uma pausa, uma coisinha de nada, foi capaz de, nossa, de redefinir completamente a percepção do mundo. E aí o cenário muda. E o interessante é que não muda para um dia de sol, um dia perfeito, sabe? Não. É uma manhã nublada, comum. E é justamente aí, no mais ordinário dos dias, que uma coisa extraordinária está para acontecer. Olha que interessante. O primeiro sinal dessa mudança não é algo que se vê, mas algo que se ouve. É o som, o canto alegre dos pássaros depois que a chuva passa. É um detalhe sensorial, sabe? Pequenininho, mas que foi forte o bastante para furar a bolha daquele barulho mental todo. E é aqui que está o ponto de virada, o catalisador de tudo. Percebe? Não foi um acontecimento gigantesco. Foi o ato simples de provar uma ameixa. E, de repente, toda a atenção, que antes estava dispersa, se volta para uma única experiência. Uma experiência no presente. E aí vem a grande sacada da história. Aquele paraíso, aquela paz, a beleza, não era algo que precisava se buscar do longe, em outro lugar. Não, já estava tudo ali, o tempo inteiro, só esperando, sabe? Esperando para ser notado. Então o segredo todo está no como isso aconteceu. Não foi só o ato de comer a ameixa. Foi saborear ela, mas com uma intensidade completamente nova, inesperada. Cada detalhezinho, sabe? A polpa macia, o contraste com a casca um pouquinho mais azeda. Tudo isso serviu como uma âncora para trazer a mente para o presente. E ali, naquele momento, foi talvez a primeira vez que o agora deixou de ser uma coisa que escapa pelos dedos para se tornar algo real, palpável. Mas essa experiência, que foi super pessoal, acaba abrindo a porta para uma reflexão muito, mas muito maior. A percepção sai do individual e começa a ir para o universal. É uma expansão de consciência mesmo. Porque, ao pensar naquela ameixa, vem a percepção de que ela não apareceu ali do nada, por mágica. Ela já foi uma flor um dia, ela cresceu devagarinho, sol depois de sol, lua depois de lua, foi cuidada por mãos pacientes até chegar a hora da colheita. Ou seja, aquela fruta carrega nela toda uma história. Uma história de tempo, de paciência, de cuidado, de natureza. E essa história vai ainda mais fundo. Aquela ameixa, na verdade, é o resultado da união de todos os elementos. Pensa bem, tem o fogo do sol, tem a terra que nutriu, a água da chuva, o ar. É como se fosse um pequeno milagre, uma alquimia do universo toda concentrada ali numa única fruta. E tudo isso leva a um conceito central, muito poderoso, chamado de intersomos. Basicamente, é a ideia de que aquele eu separado, essa noção de que a gente é um indivíduo isolado do resto, na verdade, é uma ilusão. A gente não apenas é, a gente inter-é. A gente existe numa teia de conexões inseparáveis com absolutamente tudo que existe. E olha, isso não é papo abstrato não, é bem concreto. É só parar para pensar um pouquinho. Para a gente existir, a gente precisa do chão onde pisa, precisa dos seres microscópicos que vivem no nosso corpo. A gente depende do equilíbrio dos planetas lá no céu, das nuvens que trazem a chuva,
e, claro, de todos os nossos ancestrais, até os mais distantes. No fim das contas, cada um de nós é o resultado de uma rede de vida imensa, gigantesca e super complexa. E é com essa ideia que a gente chega na grande lição que fica dessa história toda, que é a redescoberta da grandeza que está escondida nas coisas mais simples, nas coisas do dia a dia mesmo. Essa frase resume perfeitamente a essência de tudo isso. Deus está nos detalhes. Talvez a sabedoria, a beleza, o sagrado, talvez não esteja naquelas coisas grandiosas, sabe? Nos grandes eventos. Talvez esteja tudo escondido justamente nos pequenos detalhes, aqueles que, na correria, a gente acaba ignorando. Mas por que a gente perde isso de vista? A ironia é que as verdades mais profundas costumam ser as mais simples, as mais óbvias. Elas estão bem ali, na nossa cara. Mas os nossos olhos, sempre com pressa, simplesmente não conseguem enxergar. A metáfora final é lindíssima. Esses momentos de clareza, de conexão, eles são assim, preciosos e ao mesmo tempo muito rápidos, fugazes, exatamente como um beija-flor. Eles aparecem e somem num piscar de olhos. E é por isso que cabe a nós, né, estar com a atenção desperta para não deixar eles escaparem. Então, no fim, essa história toda deixa um convite no ar, no meio da nossa correria de cada dia. Que pequeno momento de beleza, que está bem aí ao redor, a gente vai escolher notar hoje? A resposta para essa pergunta, como a gente viu, pode estar literalmente em qualquer lugar.